Os micro-organismos são tão versáteis, são tão resistentes, agressivos, interessantes, que até na produção de energia no planeta, eles são utilizados. Nesses tempos de aquecimento global, por exemplo, é importante que nós busquemos fontes limpas, ou seja, energia limpa, produzir energia limpa no planeta para minimizar um pouco a dependência nos combustíveis fósseis. Então, muitos micro-organismos, principalmente as leveduras, têm sido utilizados na produção de álcool combustível, etanol. O Brasil está na vanguarda nesse setor. Nós produzimos há muito tempo etanol a partir da fermentação da cana-de-açúcar. É uma indústria que move milhões de dólares ao redor do planeta. E o Brasil produz muito bem neste setor. O que é que acontece? A celulose de gramíneas, como cana-de-açúcar, milho, o amido do milho, eles são quebrados, essas grandes moléculas são quebradas em glicose. E a glicose, então, sofre fermentação alcoólica. Quem faz isso? Os fungos, o grupo das leveduras, basicamente o gênero Saccharomyces. Então, nossa indústria de álcool, nossos laboratórios também já melhoraram isso. Então, nós temos uma grande, estamos aqui na frente em relação a outros países na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, eles produzem a partir do amido de milho. Eu ouvi falar, numa palestra do governador Antônio Denário, que Roraima vai entrar nessa seara da produção de etanol a partir do amido de milho. Parece que há planos, há projetos apoiados pelo Estado para que os produtores possam produzir milho para fins de produzir álcool combustível. Isso parece muito interessante. Então, o que é que acontece? As leveduras atuam na glicose produzindo etanol e energia para elas mesmas. E isso tem sido usado na matriz energética de muitos países, como o Brasil, Estados Unidos e outros. Também, a gente já comentou sobre isso, a indústria de alimentos, a indústria alimentícia ao redor do mundo também depende da atividade microbiana. Por exemplo, a glicose em várias culturas, na uva, por exemplo, ocorre também a fermentação alcoólica, produzindo-se etanol e CO2. Isso é a base para a produção de bebidas fermentadas, como cerveja, vinhos finos, vinho seco. Então isso também é uma indústria altamente lucrativa que depende da atividade de micro-organismos. A fermentação láctica, por exemplo, produção de iogurte, produção de queijos, tudo isso, não é, depende de atividade microbiana. A indústria de panificação também depende dos fermentos. Então não podemos pensar nesse setor também sem a atuação desses micro-organismos. E também a indústria farmacêutica. Então todos esses setores têm melhorado grandemente a atividade desses micro-organismos em laboratório, sendo esses então fornecidos para as indústrias, as grandes indústrias que têm movimentado esse setor de bebidas e alimentos de forma bastante abrangente e importante, movimentando aí, criando empregos, movimentando a economia de muitos países. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre os impactos dos micro-organismos na natureza e nas atividades humanas. Para fazer essa aula, eu usei basicamente
essa referência, um livro muito bom que tem na nossa biblioteca, do Madigan e colaboradores. Então é um livro, essa parte introdutória está excelente. Eu recomendo que vocês leiam para ter uma visão mais sólida desse assunto. Então eu sempre digo nas minhas aulas, nada substitui uma boa leitura. Então essas aulas são importantes, as aulas presenciais, as aulas no YouTube que vocês acessam, inclusive do meu canal. Mas a leitura é fundamental para consolidar os conhecimentos na mente de vocês. E com isso eu encerro nossa aula, mas eu vou abrir espaço para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade, que na medida do possível eu vou tentar respondê-las. Bem, professor, primeiramente eu gostaria de parabenizar a sua apresentação, foi muito boa, enriqueceu muito a nossa mente ainda que está em formação, né? E eu vi o senhor comentando apenas os aspectos benéficos dos micro-organismos, mas nós sabemos também que tem alguns efeitos negativos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para nós sobre esses efeitos negativos também. Excelente pergunta, Arthur. Realmente, eu sou fã dos micro-organismos. Eu sempre assim, enalteço os seus benefícios, que, a meu ver, são muito mais significativos do que os malefícios. Então, se a gente for pesar os dois lados, a gente vai ver que eles são muito mais benéficos do que maléficos, de modo geral. Já comentei em algum momento da minha aula que nós somos formados por micro-organismos. Nós, seres humanos, também os animais e muitas plantas têm mais micro-organismos do que as próprias células. Existem estudos por aí, por exemplo, que dizem que para cada célula do corpo humano existem 10 células de micro-organismos. Isso aí é meio controverso, mas de qualquer forma nós temos trilhões de células microbianas trabalhando no nosso corpo. E de modo geral, se elas estão em equilíbrio, só fazem benefícios. Mas é claro, você tem toda a razão, também tem esse lado negativo. Eu já comentei também as grandes epidemias que aconteceram no passado, a peste negra, uma bactéria, Yersinia pestis. A gripe espanhola foi um vírus que dizimou também uma grande parte da população da Espanha e dos países ali ao redor, há algumas décadas atrás. Então, no setor agrícola houve também muitas epidemias que dizimaram plantações e provocaram fomes no mundo. Por exemplo, a requeima da batata no século XIX, que praticamente fez com que a população da Irlanda abandonasse o país porque estava todo mundo morrendo de fome e não tinha mais batata porque um simples fungo dizimou todas as plantações. Então, naquela época, o alimento básico da população da Irlanda e de outros países europeus era a batata, essa batata inglesa que nós comemos. Hoje já está mais diversificado, mas naquela época eles dependiam desse alimento. Então houve uma fome generalizada. O que foi que causou isso? Um simples fungo chamado Phytophthora infestans. Então um grande caos que causou naquela época. Então a gente tem inúmeros exemplos de outras culturas, de fungos, bactérias, que realmente causam prejuízos imensos no planeta. A gente está vivendo, inclusive, isso hoje, esse susto que um vírus chamado coronavírus, que a OMS chamou de Covid-19, que está causando pânico no planeta. Inclusive, foi decretado ontem pandemia, ou seja, ele já se espalhou em todo o planeta. Parece ser uma simples gripe, mas ele pode sofrer mutações e causar sérios problemas ainda. Então, justifica-se esse medo do mundo a esse vírus que está assolando aí muitos países. Já entrou no Brasil. Isso tem causado prejuízos imensos na economia mundial, inclusive no setor esportivo.
competições têm sido canceladas, isso move tudo, inclusive a participação dos torcedores que vêm de outros países. Então, o setor aéreo, por exemplo, é um prejuízo terrível. Isso é o quê? Um vírus, micro-organismos. Então, você tem toda a razão, eles também causam muitos malefícios. Mas a ciência, eu sempre digo que está sempre à frente desse. Quer dizer, sempre tem alternativas para combater esses problemas. Eu acredito que daqui a alguns meses, por exemplo, nós já vamos ter uma vacina contra esse vírus aí, e tudo isso vai passar, essa onda de pânico, ok? Mas obrigado pela sua pergunta. Tem mais alguém que gostaria de... Aurélio? Certo. Perfeito, Aurélio. Eu acho que eu lembro desse esquema. Vamos passar um pouco aqui. Na questão do rumen dos animais. Acho que está mais à frente. Veja bem, Aurélio, e alunos de modo geral. Eu mostrei esses dois esquemas aqui. Esse de cima, questão das leguminosas, os nódulos, mas também dos animais de criação. Falei que no rumen desses animais existe o processo da digestão da celulose, a fermentação que acontece ali, promovendo a produção de ácidos graxos. Mas também tem esse efeito colateral, você lembrou muito bem. Existe a produção, o resultado dessa fermentação, não só a produção de ATP e energia, para o próprio animal, para a nutrição deles, mas também a produção de gases do efeito estufa, por exemplo, o CO2 e principalmente o gás metano. Lembremos que tem bactérias metanogênicas trabalhando aqui dentro do rumen dos animais. Então a produção de metano é imensa. Imagine um rebanho bovino brasileiro com aproximado, eu acho que alguém tem esse dado, mas eu acho que são mais de 100 milhões de cabeças. Imagine todo esse gado ruminando, respirando, digerindo essa celulose o tempo todo. Então, não é trivial a quantidade de metano que é jogada na atmosfera, coisa de algumas milhares de toneladas. Alguns países, como por exemplo Nova Zelândia, eles taxam os produtores. Então, eles pagam impostos pela quantidade de metano que é jogada na atmosfera. Então, você lembrou muito bem, essa questão dos ruminantes também tem esse efeito colateral, ou seja, também tem prejuízos. A questão dos malefícios também. Então, tem os benefícios que são muito mais significativos, mas tem esses pequenos malefícios, já comentei sobre doenças e tal, mas essa questão ambiental também é muito grave, e tem causado muitos prejuízos também em termos de emissão desses gases, principalmente o gás metano, que é muito mais poderoso, digamos assim, em digamos, reter o calor que é refletido da superfície terrestre. Então, o metano é 21 vezes, se não me engano, mais agressivo ou mais poderoso do que o CO2 em termos de promoção de aquecimento global. Então, com isso eu encerro nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês então na próxima quinta-feira. Tchau.